Esta é a Rádio Águia Web de Barras, Piauí, um canal de comunicação da Associação de Assistência Socioeducativa e Cultural Mundico Carcará. Somos uma estação online 24 horas, levando o melhor da música e informação até você. Baixe agora mesmo nosso aplicativo na Play Store, Rádio Águia Web. Se inscreva também em nosso canal no YouTube e siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok. Estamos localizados na Rua Carvalho Filho, 108, Centro, Barras, Piauí. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos estúdios. Nosso WhatsApp, 86-99-487-9879. Rádio Águia Web, 24 horas com você. Começa agora, em Barras, o Jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Olá para você que nos acompanha aqui através das redes sociais, através do aplicativo da Rádio Águia Web. Acompanhe agora um resumo das principais notícias que aconteceram durante a nossa semana, que agitaram a nossa cidade, o nosso estado, o Brasil e o mundo. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Começa agora o seu Jornal Águia Web com as principais notícias do Brasil, do Piauí e, é claro, da nossa cidade. Muito bom dia para você que nos acompanha aqui através das redes sociais, através da fanpage aqui do Barras em Foco, através do aplicativo da Rádio Águia Web. Inclusive, você pode estar baixando lá na Play Store e pesquise Rádio Águia Web e fique bem informado, sintonize juntamente conosco. Pessoal, então vamos lá ao nosso giro de notícias, começando aqui lembrando que hoje, 4 de dezembro, né, o mês aí já tá caminhando aí para o meio do mês, daqui a pouco já estamos aí em Natal e Réveillon, né, é o mês comemorativo, né, mas vamos lá pessoal, vamos aqui começar aqui a nossa pauta do dia, vamos começar falando de economia. Pesquisas apontam a redução da pobreza e da queda da desigualdade no Brasil. Um novo levantamento nacional mostra melhoras no índice, ou melhor, nos indicadores sociais e a redução de desigualdades. Ainda a economia, o Tesouro Nacional, ele barrou a garantia de empréstimo, que os Correios, né, está aí no vermelho. Os Correios, ele está com um rombo aí de 10 bilhões, né? Tá chegando a 10 bilhões. E o Correio, por sua vez, né, tá querendo aí um empréstimo de 20 bilhões para tentar reestruturar a instituição e prestar um serviço melhor, né? Mas tem um problema. Ele quer dar como garantia o Tesouro Nacional. O que é o Tesouro Nacional? É o dinheiro do contribuinte, do pagador de imposto. Então a gente vai falar sobre esse assunto melhor. Agora vamos aqui falar de uma decisão muito complicada do STF, né? O ministro Gilmar Mendes, ele decidiu que apenas a PGR pode pedir impeachment de ministros do STF. Tem muita gente falando que de ditadura, você vai saber melhor depois. Segurança, denúncias de golpes bancários em 2025 já superam todos do ano passado. E agora teve uma polêmica em um reality show da Fazenda, né, da Record, na qual um humorista, né, Toninho, falou para Dudu Camargo: "Tu foi para o Piauí porque tu é ruim", diz Toninho contra Dudu Camargo. Vamos falar também sobre esse assunto. Polícia, um adolescente leva uma arma para a escola e é apreendido em Esperantina. Investigação. Polícia Federal investigará contrato milionário da Prefeitura de Barras. Essas informações você vai agora acompanhar de uma forma mais detalhada aqui conosco. Então vamos lá para a economia. Pessoal, tem uma pesquisa
que está rolando aí, que mostra, né, que o Brasil ele melhorou, né, o índice de desenvolvimento, né, que a pobreza diminuiu. Nós temos até uma reportagem, nós iremos exibir agora e na sequência eu vou dar o meu comentário para você, tá bom? Então escute a reportagem. Mais de 10 milhões de brasileiros deixaram a pobreza e a condição de miséria no Brasil no ano passado. Gente como a Stephanie Oliveira, que mora em Rio Branco, no Acre, e é mãe de um menino de 8 anos. Ela conta que fazia bicos como faxineira, mas o dinheiro não dava para pagar as contas no final do mês e precisou recorrer ao programa Bolsa Família para sobreviver. A virada na vida de Stephanie veio quando conseguiu o primeiro emprego de carteira assinada. Eu recebia o auxílio, né, do governo, Bolsa Família. E aí comecei a trabalhar, né, e ainda recebo metade, que também é uma ajuda muito. Como eu pago aluguel, não tenho casa própria, tenho criança, né. Segundo dados do IBGE divulgados nesta quarta-feira, entre 2023 e 2024, a proporção de brasileiros na condição de pobreza baixou 4,2 pontos percentuais, o equivalente a 8 milhões e 600 mil pessoas. Já a parcela da população em extrema pobreza caiu de 4,4% para 3,5%, o que representa cerca de 2 milhões de pessoas. Esses são os menores níveis de pobreza e extrema pobreza alcançados desde o início da série histórica do IBGE em 2012. Para a secretária extraordinária de combate à pobreza e à fome do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Valéria Buriti, esses números foram alcançados por causa da economia e de programas sociais. A gente atribui isso tanto a uma política econômica que tem gerado crescimento, tem gerado emprego, tem gerado taxa de ocupação, mas também aos serviços de proteção social, como o programa Bolsa Família. Programas de aposentadoria, como o benefício de prestação continuada, também desempenham um papel importante na redução da extrema pobreza, segundo a análise. Em Santo André, no estado de São Paulo, Deolinda Sgariboldi de Souza acaba de completar 89 anos. Ela conta que trabalhou muitos anos como doméstica e conseguiu contribuir com o INSS com a ajuda dos filhos. E esse dinheiro faz muito bem para mim, porque eu consigo comprar as coisas que eu gosto de comer, as roupas que gosto de vestir. A região Nordeste registrou a maior queda na pobreza em 2024, segundo os dados do IBGE. Em 2023, mais de 47% dessa população vivia em condição de pobreza e no ano passado baixou para 39,4%. Reportagem Gabriela Noronha. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Que bom, né, que reduziu a pobreza. Bom seria verdade, né, mas pelo menos na nossa região Nordeste, quando surge alguma matéria, alguma manchete dizendo que a pobreza caiu, muitas das vezes tem que ver o órgão analisador, porque muitas das vezes são recortes, por exemplo, uma pesquisa dessa é uma pesquisa que acontece alguns dias, alguns meses, né? Não é algo a fundo, porque na verdade no dia a dia, no cotidiano, muitas das vezes o cidadão brasileiro ele tem passado por dificuldades, falta de emprego, ou então emprego informal, né, alimentos caros, muitos impostos, né, e isso acaba dificultando a vida do brasileiro. Queria eu que fosse verdade mesmo, pode ser verdade em alguns aspectos, mas de um modo geral não mudou muita coisa não, né? Mas a gente torce, né, para que isso venha melhorar, né? De fato, venha melhorar, a pobreza venha cair. Porque o que é a pobreza diante desses órgãos, né, que fazem essas pesquisas, né? Porque até então, se a gente for levar ao pé da letra, muitas das vezes não muda nada. Às vezes é só um critério técnico, que é o assunto, que é o foco da pesquisa do instituto. Por exemplo, se a pessoa ela faz 3 refeições ao dia, se ela toma café, se ela almoça e se ela janta,
é uma pessoa que não está na pobreza, mas muitas das vezes a pessoa ela só toma um café, às vezes só almoça o arroz com feijão normal e passa por bastante dificuldades. Então, uma pessoa dessa, ela saiu da pobreza? Acredito que não. Mas vamos lá, pessoal, vamos falar aqui de economia, né? Pessoal, infelizmente, o nosso Bradesco, não, perdão, gente, Correios, estou confundindo aqui as instituições. Os Correios, né, essa instituição estatal, ela está passando por sérios apuros no que diz respeito ao financeiro. Os Correios estão com um rombo aí de quase 10 bilhões de reais, né? Segundo o ministro da Economia, segundo ele, né, isso também é problema de logística, né, também o aumento da concorrência, quebra do monopólio, mesmo sendo uma estatal. E isso acabou causando um rombo de quase 10 bilhões de reais. E os Correios, por sua vez, tentou, né, um empréstimo, porém o empréstimo tinha como garantia o Tesouro Nacional, que é o dinheiro do cidadão que paga imposto, do contribuinte. E o Tesouro Nacional, por sua vez, rejeitou. Se quiser empréstimo, vai ter que ter uma outra garantia, menos o Tesouro Nacional, porque o Tesouro Nacional é a garantia de qualquer país. Qualquer país tem lá o seu Tesouro Nacional. Então, dessa vez não deu para os Correios e vai tentar fazer um empréstimo de 20 bilhões. Tomara que seja para melhorar, porque senão vai aumentar mais ainda o rombo que já está. Já 10 bilhões, então vai para 30, né? Ainda tem os juros. Então, nós temos até uma reportagem, nós vamos colocar aqui para você. Então, escute aí. Uma informação que acaba de chegar: o Tesouro rejeita dar garantias de um empréstimo de 20 bilhões de reais aos Correios. Está suspenso. O órgão ligado ao Ministério da Fazenda avisou à empresa nesta terça-feira que não aceitaria conceder o aval em uma operação com juros acima do custo máximo permitido pelo Comitê de Garantias. A operação de crédito seria contratada com um sindicato de 5 instituições: Banco do Brasil, Citibank, BTG Pactual, ABC Brasil e Safra. Como fiador, o Tesouro Nacional honra os pagamentos em caso de inadimplência, o que torna praticamente nulo o risco de prejuízos para as instituições financeiras. A estatal já informou os bancos sobre a suspensão da contratação. A companhia deve voltar à mesa de negociações com as instituições financeiras na tentativa de reduzir as taxas. E caso os bancos não aceitem emprestar os recursos a um custo menor, a empresa pode ter de precisar de um aporte do Tesouro Nacional para cumprir as obrigações de curto prazo. Denise Campos de Toledo, que imbróglio esse em relação aos Correios, e agora, de novo, a operação suspensa, e é muito dinheiro, né, Denise? Exatamente, e o pior é que se trabalha com projeções de uma piora do rombo das contas dos Correios, que pode chegar a 10 bilhões de reais no fechamento agora de 2025. Ele já divulgou o último balanço com um rombo de 6 bilhões, no primeiro semestre tinha sido de 4. Então, progressivamente esse rombo. Eles estão implementando um programa agora de reestruturação, com demissão voluntária, com corte das agências deficitárias, um programa também de reformulação administrativa para tentar se atualizar diante das novas condições do mercado financeiro, mercado de postagem. O governo não quer optar pela privatização, por uma participação efetiva da iniciativa privada. Agora vai ser muito difícil a negociação de um empréstimo com condições mais favoráveis diante do nível de juros que temos atualmente aqui no Brasil. A Selic em 15% é uma referência para as taxas de mercado financeiro. O mercado trabalha com juros bem mais elevados. Há necessidade, sim, desse aval do Tesouro, porque não há a menor confiança na capacidade dos Correios assumirem a dívida mais à frente. Há muita dúvida quanto ao resultado a ser obtido com essa reestruturação financeira, e vamos ver o que o governo vai fazer com isso, porque o aporte de recursos também é muito complicado, porque o governo briga para tentar equilibrar as finanças e já teve de promover um bloqueio maior no orçamento deste ano, da ordem de 3 bilhões, exatamente por conta desse rombo dos Correios, que aumentou o déficit previsto para as estatais agora em 2025. Bom, a gente vai continuar acompanhando, mas de qualquer forma o Tesouro Nacional agora rejeitou e o processo está emperrado em relação aos Correios mais uma vez.
Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Só então, tá aí, crítica essa situação dos Correios, né? Tendo em vista que esse rombo aí tá chegando a quase 10 bilhões e precisa ser tomada alguma providência. Ou fecha logo de uma vez, ou então esse empréstimo vai ter que sair para tentar resolver, né, esse rombo aí, porque a gente tem que falar, esse rombo ele é fruto de uma péssima administração, porque uma estatal não é para ter prejuízo de forma alguma, porque se a gente for olhar a estrutura de qualquer estatal é empresa do governo, qualquer estrutura, qualquer estatal tem muito mais estrutura do que qualquer empresa privada, e os Correios por sua vez está aí com um rombo aí de quase 10 bilhões. É a maior, ou melhor, é a estatal que está dando mais prejuízo para o governo, né? De um modo geral, não era para estatal nenhuma dar prejuízo, mas as estatais agora estão dando prejuízos e os Correios daí tá dando aí quase 10 bilhões, só o Correio. Então o buraco aí tá fundo, né? O governo tem que fazer alguma coisa, porque senão vamos fechar o Brasil, né? Por falar em fechar em Brasil, gente, tem muita gente revoltado com a decisão do ministro do STF, Gilmar Mendes, que ele decidiu que agora somente a PGR pode fazer pedidos de impeachment contra um ministro do STF. Há uns meses atrás, o próprio STF se manifestou contra, né, até barrou a decisão de que alguns deputados, né, eles iriam se blindar, né, de qualquer processo enquanto eles estivessem ali no âmbito, né, do mandato. Agora o STF, que criticou tanto, agora fez pior. Agora somente a PGR que pode protocolar, fazer impeachments contra o ministro do STF. A PGR é a Procuradoria-Geral da República. E o Procurador-Geral é nomeado pelo presidente, né? E como a maioria dos ministros do STF foram indicados pelo atual presidente, então tem muita gente revoltada, tanto centro como direita, e também tem alguns da esquerda, porque agora sim, pode fechar o Senado. O Senado vai fazer o que mais, né? Segundo ontem o deputado Eduardo Girão, melhor, deputado não, senador, ele falou, o Senado não tem mais serventia, porque agora quem manda é o STF, e é o que está acontecendo. Porque isso aí é um tapa na cara da democracia. O STF fala tanto de democracia, Constituição. E o que acontece agora? O ministro do STF, o único ministro, numa decisão monocrática, acabou mudando a Constituição. É um tapa na cara da sociedade e rasga a Constituição na frente de brasileiros, de milhões de brasileiros e da política brasileira. É o que aconteceu. Nós temos até uma reportagem, vamos colocar aqui para você na sequência, voltaremos com você, porque não foi somente essa decisão de protocolar impeachment, não. Também teve outras coisas que foram mudadas, mas escute aí. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu hoje que somente a Procuradoria-Geral da República pode pedir um impeachment de um ministro da Corte. Cristina Lemos chega agora com os detalhes. Cris, boa noite. Boa noite, Mariana. Fara, olha, causou forte reação no Senado essa decisão do ministro, principalmente porque ainda hoje é o Senado quem decide essa questão de acatar ou não um pedido de impeachment. E ainda mais porque foi uma decisão monocrática, isto é, tomada individualmente por Gilmar Mendes, que também determinou o aumento no número de votos necessários no Senado para aprovar o afastamento de um integrante do STF. A medida foi defendida pelo próprio Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, em outubro. Em manifestação dentro de processos no Supremo que questionam trechos da lei do impeachment de 1950, Gonet afirmou que o pedido de impeachment contra integrantes vem sendo reiterado, em manifesto desvirtuamento da sua finalidade republicana e pouco escondendo do seu propósito retaliatório.
O chefe do Ministério Público Federal ainda considerou que é a PGR quem deve apresentar eventuais denúncias contra ministros do Supremo. Gilmar Mendes concordou com o que considera o uso indevido do impeachment como forma de pressão contra ministros da Corte. Na decisão de hoje, ele afirma que ao atacar a figura de um juiz da mais alta corte do país, o ponto de se buscar sua destituição não se está apenas questionando a imparcialidade ou a conduta do magistrado, mas também minando a confiança pública nas próprias instituições, que garantem a separação de poderes e a limitação do poder. O ministro reiterou a manifestação da PGR de que o chefe do Ministério Público da União, na condição de fiscal da ordem jurídica, possui capacidade para avaliar, sob a perspectiva estritamente jurídica, a existência de elementos concretos que justifiquem o início de um procedimento de impeachment. Gilmar Mendes determinou ainda que o processo de afastamento de um ministro do STF pelo Senado só pode ser aprovado por 2/3 dos votos, ou seja, 54 dos 81 senadores, e não mais maioria simples de 42 votos, como prevê a legislação atual. O ministro defende que o quórum reduzido afeta garantias constitucionais da magistratura e enfraquece a autonomia do judiciário. O plenário do Supremo vai decidir se confirma ou não a decisão de Gilmar Mendes em julgamento do plenário virtual do STF, entre os dias 12 e 19 de dezembro. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Confusão, hein, gente? Confusão muito grande, porque uma das coisas que ultimamente mais tem falado aqui no Brasil é sobre democracia, sobre Constituição. Fizeram aí um fuzuê muito grande aí com relação ao 8 de janeiro e outros assuntos, manifestações quando havia. E o que se alegavam era que não havia democracia, estavam tentando roubar a democracia, acabar com a democracia. Agora o ministro do STF faz isso, porque onde isso é democrático? Porque o único juiz da Suprema Corte toma uma decisão dessa, que muda totalmente, porque isso é uma forma de se blindar, porque nós sabemos que o STF tem escorregado bastante, tem passado por cima da Constituição, muitas vezes, né, processos viciados. O que dá a impressão muitas das vezes é que o STF ele é instrumento de vingança, né, e isso acaba sendo evidenciado agora, com a decisão dessa. E eu não estou falando de esquerda, nem de direita, nem de centro, não. Eu estou falando agora de democracia. Porque se a democracia ela estava sendo ameaçada, mas até então estavam somente falando, agora sim está comprovado. Porque agora para um ministro do STF receber o impeachment, tem que ser o Procurador-Geral da República para fazer. E o Procurador-Geral da República ele é indicado por um político. Ou seja, quem vai se beneficiar com essa decisão? É só um lado político, né? Juízes que era para zelar a Constituição acabam alterando, a Constituição acaba mudando. E o pior de tudo, de forma única. Somente um fez isso. Esse é o problema do Brasil. Muitas das vezes o Brasil faz alarde por coisas irrelevantes. Mas agora, nessa situação aqui, agora sim, tem lados políticos que estão se juntando. Depois que acontece uma coisa dessa, né? Esquerda, direita, centro. O presidente do Senado se manifestou contra, mas o presidente do Senado, muitas das vezes, ele tem umas decisões controversas, segundo as ideologias dele. O presidente também da Câmara. Então, gente, o Brasil realmente está mudando muita coisa, está prejudicando muita coisa, principalmente a democracia. Então está na hora do Brasil fazer alguma coisa, se bem que agora não dá para fazer mais nada. O que dá para se fazer é esperar até o próximo ano e votar em alguém que vá lutar pelos direitos da população, que vá guardar de fato a democracia, porque até então tá aí o ministro toma uma decisão dessa, o presidente no mínimo deveria se manifestar. Até então o presidente não falou nada,
Não falou nada até então. Quem se manifestou foi a oposição em centro e alguns de esquerdas, né? Então tá na hora do Brasil acordar, mudar essa situação, porque como se fala muito de democracia, tá na hora de fazer alguma coisa, porque senão a gente vai perder a democracia. Então tá aí, né? Agora para um pedido de impeachment ser protocolado, antes só precisava a maioria dos senadores, né? Se apenas um voto fosse a mais do que contra, ainda assim, agora não, tem que ser no mínimo 52 pedidos, ou seja, é muito mais difícil, complicado, hein? Eita situação, esse Brasil aqui é daí, infelizmente, é daí para pior. É o que está acontecendo. Eu não queria dizer isso, mas é daqui para pior, porque da forma que a gente está andando, desde quando você conhece o Brasil, de uns tempos, desde quando você se entende por gente, o Brasil melhorou ou piorou? Se você dizer que melhorou, parabéns. Agora, se você dizer a verdade, né? Porque desde quando eu me entendo por gente, eu era criança, eu poderia andar na rua tranquilamente. Hoje eu posso andar na rua? Não pode mais. Melhorou? Tô falando de segurança agora. Melhorou? Hoje não. Tá ficando de ruim para pior. Mas vamos lá, pessoal. Vamos mudar o assunto aqui. É 12h34. Pessoal, vamos falar aqui de segurança. Denúncias de golpes bancários em 2025 superaram todo o ano passado. Ou seja, como eu falei, o Brasil, infelizmente, acho que de um modo geral, o mundo não melhorou. Melhorou em algumas coisas, ciência, conhecimento, mas de um modo geral piorou muita coisa, né? E agora, o ano ainda nem terminou, mas o número de denúncias de golpes bancários já superou todo o ano de 2024. E tudo isso também por conta da internet, das redes sociais. E isso acaba facilitando bastante a vida dos golpistas. Nós temos até uma reportagem da Alep e a gente vai colocar aqui para você. Então, escute aí. Em 2024, no Piauí, foram registrados mais de 6.200 boletins de ocorrência de pessoas que caíram em fraudes virtuais. O golpe do falso parente e a da falsa central de banco estão entre os mais comuns. As principais modalidades aqui de crime que a gente recebe nos boletins de ocorrência são principalmente o golpe da falsa central do banco, em que criminosos ligam para as vítimas, né, se passando por algum agente do banco. Geralmente a abordagem é referente a alguma compra indevida, né, falsa, que não existe. E a partir daí eles solicitam dados para a pessoa, tal como pode pedir para ligar pelo WhatsApp, pedir para espelhar a tela, pode pedir foto de selfie, pode pedir mais dados bancários que ele já não tenha, pedir senha, etc. Né? O importante é que a vítima, que a população se conscientize que não deve passar esse tipo de informação. O golpe do falso advogado foi o que mais cresceu no Piauí em 2025, com uma alta de 462%. Segundo o PROCON do Ministério Público do Piauí, só no mês de novembro foram 73 casos registrados, se tornando a fraude virtual mais recorrente no estado. Quase sempre utilizam o WhatsApp, né? E eles sempre dizem que você ganhou a causa. E eles vão ganhar a tua confiança exatamente porque eles vão estudar o processo, eles vão saber os seus dados, eles vão saber que você processou a empresa tal, que você pediu o valor tal. Então, de posse desses dados indevidos, né, eles vão te dizer que a causa está ganha e vão te incentivar a fazer um Pix, a pagar um boleto que é indevido, a fazer uma videochamada para mostrar tudo que tem na sua conta bancária, para roubar a senha do seu banco. Então, muito cuidado, você que tem processo na justiça, cuidado com mensagem de WhatsApp dizendo que você ganhou a causa. Esta advogada e mais 2 clientes foram vítimas do golpe do advogado recentemente. Os criminosos conseguiram invadir 2 contas e fazer transferências bancárias. Um dos meus clientes, eles se passaram, né, por mim. Ele pegou todos os meus dados, pegou
um alvará e disse para o meu cliente que, no caso, né, como se eu estivesse falando para ele, dizendo que estava na OAB, utilizou também a nossa instituição, né, para que ele se sentisse resguardado e dissesse tudo que a outra pessoa fosse ligar. Eles falaram em chamada de vídeo, ele disse: doutora, a pessoa estava com crachá, todo arrumado, falava elegante e sabia tudo. E aí pediu para que eu clicasse num link que tem o STJ e um link abaixo. Só que nesse link, na hora que a pessoa aperta, ela já vai automaticamente para a conta do cliente, né? E ali ele conseguiu, né, fazer 2 Pix, né, para ele. Para evitar cair neste golpe, o representante do PROCON traz algumas dicas. O que o PROCON orienta você que está em casa? Você que está em casa e tem um processo na justiça, muito cuidado com mensagens, com ligações, onde supostos advogados dizem que você ganhou uma causa, mas você precisa pagar algo, você precisa fazer uma videochamada, muito cuidado, encerre o contato e vá pessoalmente no escritório do seu advogado para se informar. E para o golpe do advogado e outras fraudes virtuais, vale aquela máxima ensinada desde a infância: jamais converse com desconhecidos. É uma dica que, na verdade, é um dito popular antigo, né? Não converse com estranhos. Antigamente isso era físico, né? Hoje em dia é virtual. Então, se vê um contato para você que não está salvo na sua agenda, você tem que partir do pressuposto que é um desconhecido. E partindo do pressuposto que é um desconhecido, você tem que verificar se aquilo que a pessoa está dizendo de fato confere ou não com a realidade. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Então tá aí, pessoal, muito cuidado, porque a cada dia que se passa tem 2 coisas aqui tem uma coisa no Brasil que avança muito, que é a criminalidade. A forma que os criminosos agem hoje é forma profissional, porque para eles já é uma profissão, né? O que teve de gente que foi vítima de golpe, principalmente nessa questão aí do ressarcimento, né? É brincadeira, né? Então, hoje em dia, os criminosos, né, eles se passam por pessoas de banco, pessoas de empresas, e acabam ali pegando seus dados e cometendo aí esse crime aí, golpes, fraudes, empréstimo no nome de pessoas. Então, muito cuidado, gente, cuidado com essas ligações. Geralmente toda hora as pessoas estão recebendo ligações desconhecidas, ou então facilidades demais em redes sociais, né? O 13º antecipado, FGTS antecipado. Muito cuidado, gente, tá bom? Quanto mais cuidado, melhor ainda para você, tá bom? Mas vamos para mais uma notícia aqui estadual, notícia aqui do nosso Piauí. Pessoal, Piauí, ele virou, né, destaque nesses últimos 2 dias, né, com a polêmica, né? O humorista, né, Toninho, ele falou contra o Dudu Camargo, isso no reality show A Fazenda, exibido na Record TV, né? O mesmo, ele disparou contra Dudu e falou o seguinte: tu foi para o Piauí porque tu é ruim, né? Ou seja, ele acabou menosprezando o Piauí, a classe jornalística, né? Com um comentário totalmente... Isso é xenofobia, isso aí não é outra coisa, é xenofobia. E inclusive eu dei uma olhadinha lá na página do Instagram dele, a assessoria dele, né, tentou enfeitar, dizendo que ele não foi xenofóbico, disse que foi algo do jogo, sabe, enrolou tanto e não falou nada, né? Isso aí é um desrespeito. Inclusive os sindicatos dos jornalistas daqui do Piauí colocaram uma nota de repúdio diante da fala desse humorista, que até então eu nem sabia quem era, né? Parece muito com Marcos Assunção, jogador do Palmeiras,
né? Enfim, nós temos até o vídeo aí da discussão, da briga, que ele acaba menosprezando o Piauí. Dudu Camargo, tudo bem, né? Falou contra ele, mas esculachar o Piauí dessa forma, como se o Piauí fosse um lugar que só tem coisa ruim, gente ruim. A gente tem lá nossos problemas, mas também a gente não é o pior dos piores, não. Só eu tava olhando aqui, né? O perfil da Fazenda, né? Esse Toninho não tá na roça, né? Que na Globo, né? No BBB, como é o nome? Do confinamento, Paredão, né? Aqui na Fazenda é na roça. Queria tanto que esse cidadão estivesse na roça, porque depois de sair ele sai. Quem tá na roça aqui é Mesquita, acho que é o filho do Otávio Mesquita. Saori, que é uma crush aí desse Dudu. E uma tal de Tamires, que eu não sei quem é. Mas enfim, gente, fala totalmente desproporcional, uma fala totalmente preconceituosa, xenofóbica, principalmente com o povo piauiense. A classe jornalística do Piauí é referência, né? O que a gente tem vários nomes aqui de bons repórteres, apresentadores, nós temos bons nomes aqui no jornalismo, né? E o que o jornalista piauiense faz, que muitas das vezes com condições limitadas, é algo surpreendente, né? Hoje o Piauí deixou de ser o que muitas pessoas pensam que o Piauí ainda é. Tem gente que acha que o Piauí é somente aquele lugar quente no sertão. Piauí mudou. Piauí é diferente. Temos lá nossos problemas, temos, como qualquer outro estado. Mas nós somos tão capacitados quanto qualquer outra região do país, né? Aí um cidadão desse, que eu não sei nem quem é, fala uma coisa dessa, né? Acaba atingindo o Piauí, a classe jornalística do Piauí. Aí é molecagem, né? Eita confusão, né? Espero que ele saia logo aí na próxima roça. Toninho, né? Acho que ele era do João Kleber, né? Acho que era do João Kleber, o humorista, sei lá. Alguma coisa assim do sentido. Mas enfim, pessoal, vamos aqui para notícias aqui do Piauí. Espero que o Toninho saia. Agora vamos aqui para nossa. Gente, a polícia, ela apreendeu um adolescente que levava uma arma para a escola, né? Ele foi apreendido em uma escola aqui em Esperantina, para você ver. Um aluno, um adolescente, leva uma arma de fogo para a escola, né? O jovem ele foi flagrado após discussões. O caso mobilizou a polícia militar e acendeu um alerta sobre a segurança na escola. Nós temos até uma reportagem aqui da Antena 10, do portal A10+. A gente vai exibir aqui para você, dando mais detalhes sobre essa situação que aconteceu aqui na nossa vizinha Esperantina. Então, assista aí. O garoto foi apreendido após ter levado uma arma de fogo caseira para a Escola Estadual Petrônio Portela, na cidade de Esperantina, aqui na região norte do Piauí, e ter ameaçado um outro colega durante uma discussão. O fato foi comunicado pela direção da escola para a polícia militar, relatando que 2 alunos haviam se envolvido em uma briga e que um deles estaria portando um simulacro de arma de fogo. Quando os policiais chegaram ao local, a situação já havia sido controlada pela gestão escolar. A arma já estava de posse da direção, que entregou para os taticanos e realizou todos os trabalhos. O adolescente, identificado pelas iniciais JVLS, foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Esperantina, onde foram realizados procedimentos cabíveis. O jovem já possui registros anteriores por outras infrações, o que reforça a atuação do Conselho Tutelar e das autoridades competentes no acompanhamento, segundo os agentes da Polícia Militar. No curso das apurações, que inclusive ensejaram a lavratura do auto de apreensão em flagrante, verificou-se que JVLS teria ido tirar satisfações com outro adolescente, também aluno da unidade escolar, a respeito de
um desentendimento ocorrido em um jogo na última sexta-feira aqui na cidade de Esperantina. Na ocasião, o JVLS teria iniciado as agressões que foram revidadas pelo outro aluno. Durante essa troca de ofensas físicas, de agressões, uma arma de fogo que o JVLS trazia consigo em sua cintura acabou caindo ao chão. A unidade escolar conseguiu identificar esse armamento, acionou a força tática, a polícia militar, que fez a condução do adolescente infrator, do outro aluno envolvido e da arma de fogo à unidade policial. A arma de fogo, do tipo artesanal, encontrava-se desmuniciada. O caso segue sob investigação da Polícia Civil da cidade de Esperantina. Maiores detalhes acompanhe no portal a10mais.com. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal, então tá aí, bizarro, né, um caso desse aí. Eu lembro que um tempo atrás, né, quando se tinha esse tipo de desentendimento, vou te pegar lá fora. Hoje em dia tá diferente, hoje em dia não dá pra brincar não, hein. Hoje em dia o pessoal leva arma, se duvidar é faccionado. Hoje tá tão sério a segurança. Hoje em dia os tempos mudaram, infelizmente. Teve muita coisa que mudou para melhor, mas também teve muita coisa que mudou para pior, né? Então espero que os responsáveis, né, pelos dois alunos venham resolver essa situação, porque pode acontecer em tragédia, né, como iria acontecendo, porque se ele levou arma para a escola foi para alguma coisa, não foi somente para intimidar, né, infelizmente, né? E a gente tá falando de adolescentes. Eita confusão, né? Mas vamos aqui, pessoal, vamos aqui para mais uma notícia. 12h51, né? Hoje, 4 de dezembro, gente, tá chegando aí o final do festejo. Não sei se você curtiu esse festejo aí, mas já tá acabando. É até sábado, né? Acho que até segunda, né? Pronto, mas vamos lá, pessoal. Vamos aqui, pessoal. A polícia... Vamos falar notícia de Barras, não podemos deixar de falar. A Polícia Federal, ela irá investigar um contrato milionário, né? Um contrato que foi feito pela prefeitura aqui de Barras, né? Na gestão do prefeito Edilson Capote. Nós temos várias informações, as informações do portal 86, né? Vamos colocar aqui para você também nos acompanhar aqui. Então, tá na tela aí, né, Marcos André? Pessoal, confusão, hein, gente? Confusão mesmo. Olha, gente, o que tem de escândalo na gestão do prefeito Edilson Capote. A gente já vai entrar aqui na notícia, mas o que tem, gente, é brincadeira, gente. Pelo amor de Deus. É tanta coisa, será que a população não vê? De antemão, gente, eu gostaria até de deixar claro, não tenho nada contra não, gente. Não tenho nada contra o prefeito, contra o irmão dele, contra ninguém, mas... Gente, tem que ser dito. E ainda tem gente que se zanga. Geralmente eu recebo várias mensagens lá no portal Barras em Foco, de pessoas brigando mesmo, reclamando, porque que eu fico postando essas coisas do prefeito. Gente... eu não sou pago para colocar nada do prefeito, não, entendeu? Nem de bom e nem de ruim, mas se ele é prefeito, né, então desrespeita a população, com certeza desrespeito, por quê? Porque ele é prefeito, o que ele fizer de errado ou de bom vai respingar, né, na população, então tem que ser falado, tem que ser dito. Ah, mas por que você não coloca as ações que ele faz? Porque aí tem os portais que são pagos para fazer. O meu eu não sou pago para falar nem bem nem mal. Se for para falar bem, ou melhor, se for para falar mal, então não vai ter diferença de nenhum dos outros. Já tem muito portal aí, tem um pessoal que já divulga as ações da prefeitura. E se eu começar a divulgar também...
Qual a diferença minha dos outros? Nada contra nenhum dos outros portais, tem até alguns deles que a gente conversa, mas se for para falar bem e mal, eu prefiro reivindicar. Não é nem falar mal a palavra certa, mas é reivindicar o direito do cidadão, porque já teve coisas que o portal Barras em Foco falou, reivindicou, e o prefeito foi lá depois e fez. E quem se beneficiou foi a população, né? Então, se for para falar dos feitos dele ou do que está faltando, eu prefiro falar do que está faltando, para ele tentar melhorar, né? E tem gente que reclama, mas você está falando mal do Capote, do prefeito. Gente, tem que ser falado. Uma coisa dessa aqui gravíssima, um contrato de R$1.300.000, né, firmado pela prefeitura de Barras na gestão do prefeito Edilson Capote, né? Mas qual o problema disso, gente? Foi uma empresa que ganhou o contrato, foi uma empresa que presta serviço de energia solar, que ela conseguiu entrar na concorrência, né? Porque ela apresentou um certificado de um condomínio privado. Não faz nem sentido uma empresa de energia solar que recebeu um contrato milionário de R$1.300.000 para matar barata, para matar rato, controles de praga. E a empresa, ela não é se você ler, ou melhor, se você dá uma pesquisada no CNPJ, tá lá. Se eu não me engano é Iuca, energia solar, Iuca, alguma coisa assim no sentido. Não tem nada a ver com serviço de detetização, desratificação, não tem nada a ver, nada, literalmente. Então, algo nesse sentido tem que ser dito. Eu estou falando para você, não sei nem porquê mesmo, mas gostaria de deixar bem claro, para não achar que eu estou pegando no pé do prefeito, porque eu estou sendo... Não, nada a ver. Eu acho até feio essas coisas aí, mas tem que ser falado e vai ser dito, mesmo que você não goste. E diz assim, né? Vamos aqui ao portal 86. Polícia Federal vai investigar contrato milionário da Prefeitura de Barras na gestão do prefeito Edilson Capote. A empresa contratada possui capital social de quase 7 vezes menor ao valor do contrato e fica a 500 quilômetros de Barras. Será que não tem Teresina? Será que Teresina não tem uma empresa aqui em Barras mesmo, que presta esse serviço para matar barata, rato? Precisou uma empresa lá de Vera Mendes, lá a mais de 500 quilômetros de Barras. É por isso que o Ministério Público Federal está desconfiado. Diz assim: o Ministério Público Federal determinou que a Polícia Federal a abertura de um inquérito para investigar graves irregularidades em um contrato de R$1.328.774,40, celebrado pela Prefeitura Municipal de Barra, sob o comando do prefeito Edilson Cévolo de Souza, conhecido como Edilson Capote. A contratação destinada a serviços de detetização, dessitização, desratização, sanitização, acumula índices de fraude, direcionamentos e lesões ao erário público. Os fatos apontam para as potências de crimes de improbidade administrativa e violação das leis de licitações. Além do Código Penal, a denúncia ganha contornos ainda mais graves ao revelar que os recursos provêm de fontes essenciais como o Fundeb, o FEMAS, o Fundo de Participação dos Municípios, o CMS, verbas destinadas à educação, à assistência social, e que agora correm riscos, né? Porque quem sofre é a população de um modo geral. A contratada PH Marques de Moura possui capital social registrado apenas de R$200 mil. Então, gente, para e pensa. Se a minha empresa ela tem um capital social de R$200 mil, ela vai conseguir prestar um serviço de R$1.300.000, sendo que eu só tenho R$200 mil de capital social? Estranho. Mas
É você que decide aí, ó. Esse mérito de desconfiança eu deixo para você. Mas vamos lá, quase 7 vezes inferior ao valor do contrato milionário. A desproporção coloca em xeque a capacidade econômica financeira da empresa para executar o serviço em 45 escolas, 21 postos de saúde e 10 prédios administrativos do município. Trata-se de uma violação flagrante ao artigo 69 da Lei de Licitações, que exige garantia mínima de solidez financeira para assegurar que o contrato possui condições de honrar suas obrigações. Especialistas em direito administrativo questionam como uma empresa desse porte conseguiria cumprir o cumprimento de mais de 1.300.000 sem colocar em risco a execução dos serviços essenciais para a população. Diz aqui, né, tá bem destacado, 500 quilômetros de distância, a contratação mais antieconômica possível, né? Quem está dizendo aqui é 8,5, gente. A sede da empresa fica em Vera Mendes, Piauí. Eu vim conhecer um dia desse, né? De nome, né? Não fui lá. A mais de 500 quilômetros de Barras. A logística para deslocamento contínuo de equipes e equipamentos para atender dezenas de unidades municipais tornam a contratação manifestamente antieconômica e ineficiente. As investigações preliminares apontam que a existência de fornecedores locais e regionais capacitados para esse tipo de serviço, que torna ainda mais inexplicável a escolha de uma empresa tão distante. A situação viola frontalmente os princípios da economicidade, né? E da busca pela proposta mais vantajosa, pilares fundamentais da administração pública que deveriam nortear quaisquer processos licitórios. Empresas de energia solar, né? Entre aspas, energia solar, vence licitação para o controle de pragas, né? A empresa Yuka. A peça-chave da suspeita da fraude está na completa incompatibilidade técnica contratada. A PH Marques de Moura se promove publicamente como especialista em energia solar. Marcos André, eu não sei se tu tem aí o print do Instagram lá da empresa. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho aqui. Vou mandar bem e colocar. Isso, eu vou mandar bem aqui pra ti, pra colocar. Porque, gente, a gente tá falando aqui e eu gosto de ser bem transparente. Eu não quero parecer ser partidário, alguma coisa assim do tipo. Não, eu sou a favor da informação correta. Pronto, mandei bem aí, Marcos André. Gente, tirem as suas próprias... Não, isso aqui não, Marcos André. Isso aqui é outro vídeo aqui. Isso aqui o presidente... Deixa eu ver... É isso aqui mesmo, Pronto. Ó, tá aí, gente. A gente tá colocando aí o nome Yuka Engenharia, né? Engenharia, empreendimentos. Aí tem aqui várias imagens, artes, né? Instalações de placas fotovoltaicas, né? Energia solar. E tá aí, gente. É você que decide no que você acredita, porque eu não vou nem ler. Tem muita coisa ainda para ler, mas eu já expliquei aqui para você. Gente, não é normal, gente. Não tem condição nenhuma uma empresa de energia solar. Pois não tem 500 seguidores. Condição, hein? É estranho esse perfil também aí. Daqui onde eu vou ver, tem stories aí, né? Depois eu vou ver se tem pelo menos stories. Porque quando tem história é porque estão fazendo alguma coisa, né? Mas, gente, pelo amor de Deus, gente, uma empresa que ganha uma licitação de R$1.300.000, a empresa que de energia solar ganha R$1.300.000 para matar barata, rato
E o melhor, a empresa não atua nesse ramo. Matar com sol, né? Matar com sol deixa, o sol do Piauí já... Mas tem condição não faz nem sentido. E isso é o que mata muita gente que é da base do prefeito. Gente, eu não tenho nada contra vocês. Vira e mexe, tem posta isso aqui. Tem que postar é vocês que trabalham para a prefeitura. Tá bom, gente? Então a gente deixa essa notícia aqui da prefeitura de Barras para você tirar suas próprias conclusões e fica a seu critério, é você que decide em quem você acreditar. A nossa informação é essa, levar a informação até você, informação com credibilidade, tá certo? Sem lados partidários, mas tá aí. E aí, o que você vai fazer? O que você vai decidir? É você que toma, né, a iniciativa. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Tá bom, gente? Nós ficamos por aqui com mais uma edição do Jornal Águia Web. Pedimos para que você se inscreva nas nossas redes sociais, aqui na fanpage do Portal Barras em Foco. Se inscreva também lá no nosso canal no YouTube, né? Pesquise lá YouTube/Rádio Águia Web. No Instagram também da Rádio Águia Web, pesquise lá Rádio Águia Web. Você se inscreva lá para você ficar bem informado também das ações da Associação Mundico Carcará, tá certo? E baixe o nosso aplicativo lá na Play Store, Rádio Águia Web, para você ficar sintonizado e também por dentro do que se passa aqui na nossa cidade, no Brasil e no mundo, tá bom? Nós ficamos por aqui, agradecemos você pela audiência, que Deus abençoe você e até a próxima. Jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Em Barras você encontra com a RC Modas. Moda masculina, feminina, adulto e infantil. Venha conferir tudo que a RC Modas trouxe para você neste final de ano. Faça-nos uma visita e feche um ótimo negócio. E para os festejos de Barras, temos diversas novidades. RC Modas, Box 22, Shopping Popular de Barras. Falar com Reginaldo Produções. WhatsApp 86 994 12 80 91. A RC Modas aproveita para desejar a todos os clientes, amigos e familiares um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Esperamos por você. RC Modas. Esta é a Rádio Águia Web de Barras, Piauí, um canal de comunicação da Associação de Assistência Socioeducativa e Cultural Mundico Carcará. Somos uma estação online 24 horas, levando o melhor da música e informação até você. Baixe agora mesmo nosso aplicativo na Play Store, Rádio Águia Web. Se inscreva também em nosso canal no YouTube e siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok. Estamos localizados na Rua Carvalho Filho, 108 Centro, Barras, Piauí. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos estúdios. Nosso WhatsApp 8699-487-9879. Rádio Águia Web, 24 horas com você. Em Barras você encontra com a RC Modas. Moda masculina, feminina, adulto e infantil. Venha conferir tudo que a RC Modas trouxe para você neste final de ano. Faça-nos uma visita e feche um ótimo negócio. E para os festejos de Barras, temos diversas novidades.
RC Modas. Box 22, Shopping Popular de Barras. Falar com Reginaldo Produções. WhatsApp 86 994 12 80 91. A RC Modas aproveita para desejar a todos os clientes, amigos e familiares um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Esperamos por você. RC Modas.